Olá, bem-vindos a mais uma aula de física. Hoje estudaremos o fenômeno da dilatação térmica em materiais sólidos. Nos materiais sólidos, a dilatação ocorre de três maneiras distintas: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. A dilatação linear é aquela que ocorre somente em uma dimensão. Que dimensão seria essa? Seria a dimensão do comprimento, que será representado pela letra L maiúscula. A dilatação linear é a dilatação que ocorre em fios, barras metálicas, trilhos de trens, pontes, entre outros. É a dilatação em que a dimensão do comprimento é a que prevalece na dilatação. As outras dimensões acabam sendo desprezíveis. Vejamos a figura que segue. Se eu tenho uma barra metálica, vamos supor que ela seja feita de cobre, e eu queira calcular a dilatação térmica dessa barra. O que eu preciso saber? Além do material, eu preciso saber qual é a medida do comprimento dessa barra. Essa medida eu vou anotar como L0 e será o comprimento inicial da minha barra. Além do comprimento, eu também preciso medir a temperatura, que eu vou anotar como T0, e essa será a temperatura inicial da minha barra metálica. Para que ocorra a dilatação, essa barra ela vai ter que passar por um processo de aquecimento. Então vamos supor que ela passe por um processo de aquecimento. Se essa barra foi aquecida, agora ela vai ter uma temperatura T, aonde esse T vai ser maior do que o T0. Ou seja, a temperatura final ela é maior do que a temperatura inicial. Se a temperatura final é maior do que a temperatura inicial, significa que essa barra metálica ela vai sofrer a dilatação térmica, ou seja, vai ter um aumento no seu comprimento. No caso aqui, essa ampliação é dada por esse pedaço da barra aqui, que a gente vai chamar de ΔL. Então, ΔL seria a variação do comprimento da barra ou a dilatação linear da barra. Vejamos que como a barra aumentou um pouco no seu tamanho, agora ela tem um comprimento que é diferente daquele comprimento inicial que eu tinha lá. Esse comprimento eu vou chamar de L. O L vai ser o comprimento final da minha barra. Agora vamos montar a expressão matemática. Sabemos que a dilatação linear ela depende de três fatores: do material de que a barra é feita, no caso aqui, do comprimento inicial da barra e da variação de temperatura sofrida pela barra. Então vamos colocar tudo isso numa expressão matemática. Então a dilatação linear da barra vai ser dada pelo L0, que é o comprimento inicial da barra, esse comprimento que ela tinha aqui inicialmente, vezes o alfa. O alfa é o coeficiente da dilatação linear do material de que é feito a barra. Então, se fosse para mim resolver esse problema aqui, eu usaria o coeficiente da dilatação linear do cobre, vezes o ΔT, que é a variação de temperatura, o quanto a temperatura variou do seu valor inicial até o seu valor final. Então, essa aqui vai ser a expressão matemática que nós vamos utilizar para calcular a dilatação linear de qualquer corpo nos exercícios posteriores. Em alguns exercícios, além de pedir para calcular o quanto a barra variou no seu comprimento, alguns exercícios também podem pedir para a gente calcular o L, que seria o comprimento final da barra. O L, se a gente olhar, ele é dado pelo comprimento do L0, que seria essa medida daqui até aqui, somado com o ΔL, que é a dilatação sofrida pela barra. Então, o comprimento final é dado por essa expressão matemática aqui. Comprimento final L é igual ao comprimento inicial L0 mais o ΔL. Vejamos agora alguns exemplos de exercícios.
O enunciado do exercício número 1 diz o seguinte: uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius, esse 10 graus Celsius vai ser a temperatura inicial, até 60 graus Celsius, que é a temperatura final. Sabendo-se que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros, vejam que esses 5 metros é o comprimento inicial da barra, né? E que o coeficiente da dilatação linear do ferro vale 1,2 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Vejam que esse valor é o valor do coeficiente da dilatação linear. Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final da barra foram de... Aí aqui nós temos os valores, tanto para variação da dilatação linear, quanto para o comprimento final da barra. Então, pegando aqui o que a gente estudou anteriormente, nesse exercício nós vamos ter que calcular o ΔL, que seria a dilatação, né, linear, ou a variação do comprimento da barra, e também o seu comprimento final. Então, nós vamos usar as duas fórmulas apresentadas aqui. Para a gente resolver esse problema, primeiramente, iremos tirar os dados. Então, vamos anotar os dados aqui. O 10 graus Celsius é a temperatura inicial. O 60 graus Celsius é a temperatura final. Sabendo a temperatura inicial e a temperatura final, nós podemos calcular o ΔT, que é a variação de temperatura. A variação de temperatura é dada pela subtração da temperatura final pela inicial. Então, vai ser 60 menos 10, que vai dar 50 graus Celsius. O coeficiente da dilatação linear do ferro, que é o alfa, vale 1,2 vezes 10 na menos 6 graus Celsius elevado na menos 1. Aí o problema pede para a gente calcular o ΔL, que seria a variação do comprimento, ou a dilatação, e o L, que é o comprimento final da barra. Então, nós temos que fazer dois cálculos nesse problema. Então, vamos lá. Vamos pegar a fórmula da dilatação, ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT. Então, o ΔL eu não sei, então ele vai permanecer aqui. O meu L0 eu não anotei aqui, mas vejam que o comprimento inicial, né, o comprimento inicial da barra, que é o L0, ele vale 5 metros. Então, deixa eu anotar aqui junto com os meus dados. Então, ele vai ser substituído aqui. O coeficiente da dilatação linear do ferro vale 1,2 vezes 10 na menos 6. E a variação de temperatura, que é o ΔT, 50 graus Celsius. Como que a gente resolve isso? Primeiramente, a gente vai multiplicar o número 5, 1,2 e 50. Para isso, vocês podem fazer o uso da calculadora de vocês. 5 vezes 1,2 vezes 50 vai dar 300. Então, o ΔL vai ser 300. Vejam que a potência 10 na menos 6 não foi multiplicada, então só vou escrever ela novamente aqui do lado. Então vai ficar 300 vezes 10 na menos 6. Agora a gente vai escrever essa resposta em notação científica. A notação científica ela não admite que esse número que está na frente da potência de 10 seja maior do que 10. Ele sempre terá que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que pegar a vírgula, que está aqui atrás do último zero, e deslocar duas casas para frente. Deslocando a vírgula 2 casas para frente, a gente vai somar 2 aqui no expoente. Então, isso a gente vai escrever como 3. Como eu desloquei a vírgula, agora não é mais necessário esses 2 zeros. Vezes 10, menos 6 com mais 2, menos 4. Então, esse é o valor da dilatação linear da barra metálica. Esse resultado ele também pode ser expresso em notação decimal. Como que a gente faz para expressar esse resultado em notação decimal?
A gente vai pegar o ΔL. Vejamos que aqui a gente tem uma potência de 10 na menos 4. Então significa que a vírgula que está posicionada aqui nesse local, ela precisa ser deslocada 4 casas para o lado esquerdo. Se ela deslocar uma, ela vai ultrapassar o número 3. Ainda faltariam 3 casas. Então isso significa que eu tenho que acrescentar mais 3 zeros. Então a resposta vai ficar assim, 0,1, 3 zeros e depois o número 3. Então esse é o resultado da dilatação linear da barra em notação decimal. A gente pode até conferir. A vírgula está aqui. Para virar 3, ela precisaria deslocar 1, 2, 3, 4 casas, que é a potência aqui, 10 na menos 4. Então esse é o resultado da dilatação linear da barra. Além da dilatação, o enunciado pedia também para a gente calcular o L, que seria o comprimento final, que é pegar o L0 e somar com o ΔL. Então o nosso L vai ser os 5 metros, que é o valor do L0, somado com 0,0003 metros. Então, nosso L final vai ser 5,0003 metros. Então, esse é o comprimento final da barra. Vejamos agora novamente o enunciado. Se a gente for analisar o enunciado do nosso problema, o ΔL deu 3 vezes 10 na menos 4 e o L deu 5,0003 metros. Então a resposta correta seria a letra D. Agora vamos resolver o exemplo 2. O gráfico abaixo representa a variação em milímetros do comprimento de uma barra metálica de tamanho inicial, vejam que aqui nós temos o tamanho inicial, que é igual a 1,000 metros. Temos que tomar cuidado para não confundir esse número com o número 1000. Aquecida em um forno industrial. Qual é o valor do coeficiente de dilatação térmica linear do material de que é feita a barra? Vejam que nesse problema, os dados eles estão dados no gráfico. Então vamos retirar os dados antes de começar a resolução do problema. Então vejam que o tamanho inicial, que vai ser o comprimento inicial, que a gente vai anotar como L0, é 1,000 metros. Além do comprimento inicial, aqui no gráfico a gente pode ver que aqui no eixo X a gente tem a temperatura. Como a reta inicia aqui, então a temperatura inicial vai ser 0 graus Celsius. A reta ela vai terminar aqui em cima. Aqui em cima nós temos o valor de temperatura de 500 graus Celsius. Então a temperatura final vai ser 500 graus Celsius. Sabendo a temperatura inicial, sabendo a temperatura final, nós podemos calcular o ΔT, que é fazer 500 menos 0, que nesse caso vai dar 500 graus Celsius. Aqui no eixo Y nós temos o valor do ΔL. Então o ΔL, para a variação de 500, o ΔL variou 15. E a unidade de medida está dada aqui dentro do parênteses como milímetro. Agora, antes de a gente começar a resolução, nós temos que observar que o ΔL tem unidade de medida milímetros. O comprimento inicial L0, a unidade de medida é metros. Então nós teremos que fazer a conversão. Sabemos que 1 metro tem 1000 milímetros. Então basta a gente multiplicar esse valor por 1000, que nós teremos 1000 milímetros. Agora vamos para a resolução. Pegaremos a fórmula ΔL igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. No lugar do ΔL, vamos substituir o seu valor, que é 15. No lugar do L0, 1000 milímetros. O valor do coeficiente eu não tenho, é justamente o que eu quero calcular.
Então, o alfa eu não sei, eu vou calcular, vai permanecer aqui. E o ΔT vale 500. Então, primeiramente, nós vamos multiplicar esse lado, vai ficar 15 igual a 1.000 vezes alfa vezes 500. O 1.000 vezes o 500 vai dar 500.000. Aí vai ficar vezes alfa aqui. Como o 500.000 está multiplicando o alfa, a gente pode passar ele para o outro lado dividindo. Então vai ficar 15 dividido para 500.000 é igual a alfa. Então nosso alfa vai ser dado pelo resultado dessa divisão. 15 dividido para 500.000 vai dar 0,00003. Então esse é o resultado do nosso coeficiente. Geralmente o coeficiente da dilatação linear ele é expresso em notação científica. Então vamos passar esse resultado para a notação científica. Então o alfa vai ser, para esse número virar 3, eu vou ter que pegar essa vírgula e deslocar daqui até aqui. Então para ela fazer esse deslocamento, ela vai ter que deslocar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então esse resultado eu posso escrever como 3 vezes 10 na menos 5. E a unidade do coeficiente da dilatação linear é graus Celsius elevado na menos 1. Então esse é o resultado do coeficiente da dilatação linear dessa barra metálica que foi representada por esse gráfico. Vale destacar que quando a gente tem um gráfico dessa forma, geralmente ele é resultado de uma atividade experimental, onde num laboratório foi feito as medições, né? Foi pega uma barra metálica com esse tamanho, ela foi aquecida até 500 graus Celsius a partir do zero, né? E quando ela sofreu esse aquecimento, houve um aumento no seu comprimento de 15 milímetros. Isso foi expresso num gráfico e através dos dados apresentados nesse gráfico a gente consegue calcular o coeficiente da dilatação linear do material. E conseguimos muitas vezes, né, consultando a tabela de coeficientes de dilatação linear, descobrir qual é o material de que é feita essa barra metálica. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado da aula dessa forma, que vocês tenham compreendido os exercícios que foram explicados aqui. E por hoje é só, gente. Muito obrigado, até a próxima aula.